Boa tarde. Vamos dar início a mais uma apresentação do Astronomia ao Meio-Dia. Hoje eu vou estar sozinho. A Thaís está viajando para um congresso. Felipe também foi viajar para um congresso. E agora eu vou dar início à apresentação do nosso palestrante de hoje. O nome dele é Ariel. Ele é formado em licenciatura em Física na Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele também fez o seu mestrado e doutorado. No mestrado ele trabalhou com galáxias que cessaram a formação estelar. No doutorado ele trabalhou com modelos de população estelar. E agora ele vai falar um pouco sobre por que as galáxias early type são interessantes. Bom, como eu ainda não almocei, bom dia. Eu vou... No título que foi divulgado, estava escrito galáxias elípticas, né? Mas como eu vou falar um pouco sobre galáxias lenticulares também, eu mudei o termo para early type, que junta todas as coisas. Bom, como o Hélio falou, eu fiz meu doutorado em Florianópolis e agora eu sou pós-doc aqui do IAG. Então, começando do começo, eu acho que eu estou quase totalmente pregando para os convertidos, mas eu vou tentar... Mas acho que mesmo os convertidos, quando pensam numa galáxia, pensam numa coisa assim, certo? E isso é muito bonita essa foto, né? Tem várias cores aqui, várias coisas acontecendo. E é assim que as galáxias são quando elas estão mais ou menos começando a vida delas. Mas em algum momento, essa galáxia é atingida por essa seta e se transforma em algo como isso aqui, que é basicamente uma mancha vermelha e não tem muita graça, né? Por isso que a gente não pensa nisso normalmente quando a gente pensa numa galáxia. E o que eu vou tentar fazer hoje é convencer vocês de que essa coisa aqui, na verdade, é tão interessante e tem tanta complexidade quanto aquela coisa lá. Bom, para quem não conhece isso aqui, é o diagrama de Hubble que faz a classificação morfológica de galáxias. Então, desse lado a gente tem as elípticas, desse lado a gente tem as espirais, que são as bonitinhas, e essas S0 junto com as E0 e E várias coisas, são o que a gente chama de early types, são as elípticas do lado de lá e as lenticulares mais para cá, que são tipo as elípticas, só que elas ainda têm um disco. Bom, outra maneira de olhar para a evolução de galáxias... eu esqueci de falar, né, que as galáxias evoluem de coisas assim para coisas assim. Opa! Toda vez me embanando com isso aqui. E uma coisa que dá bastante informação para a gente sobre como galáxias evoluem é esse diagrama cor-magnitude aqui. Então, no eixo X, eu tenho a magnitude absoluta na banda R, que é uma medida de quanta coisa tem na galáxia, quanta luz ela está emitindo, então está relacionado com a massa cresce para lá. E eu tenho a cor nuvem menos R. E eu acho que uma coisa que a gente não pensa o suficiente é o que as cores significam. E quando a gente está medindo uma cor nuvem menos R, o que a gente está fazendo é o seguinte. Uma galáxia ela vai ter uma população estelar jovem, uma população estelar velha. População estelar jovem, ela emite muito aqui no ultravioleta e pouco aqui no óptico. E uma população velha é o contrário, ela emite muito no óptico, pouco no ultravioleta. Então, quando você calcula essa cor, o que você está fazendo é medir quanta coisa tem aqui, no NUV, que é o Near Ultraviolet, em relação a quanta coisa tem aqui. Então, o eixo Y aqui é a idade. E o que tem de interessante aqui, entre outras coisas, é que essa região aqui, onde estão as galáxias jovens, ela é bem dispersa, enquanto essa aqui de cima, que é onde estão as galáxias mais velhas, é um pouco mais achatada. Isso já indica que tem menos variação nas coisas velhas do que nas coisas jovens. E também tem menos gente aqui entre essas duas coisas, que aqui é onde a evolução de galáxias está acontecendo. Isso aqui é uma região de transição. E outra coisa aqui também é que as galáxias mais massivas estão para cá. E notem que as
galáxias mais velhas também são as mais massivas. Isso indica que essas galáxias que são mais massivas, elas tiveram uma evolução mais rápida, porque elas todas já evoluíram. E a gente tem nomes divertidos para essas coisas. A parte aqui de baixo chama nuvem azul. Essa região de transição é o Vale Verde, e a parte ali de cima é a sequência vermelha, que é para onde eu quero olhar nesse trabalho. Bom, a evolução de galáxias, ela tem um contexto cosmológico, e como eu quero evitar falar como vocês sabem, tá? Desculpa. Mas, e o nosso universo tem 3 tipos de constituinte básico. A gente tem matéria bariônica, que é o que faz a gente e tudo que a gente está enxergando, matéria escura e energia escura. Matéria escura e energia escura são quase que o universo inteiro. E entender a evolução de galáxias em termos mais físicos, se vocês me permitirem uma visão bem simplista da coisa, é entender como essa matéria visível, que é a matéria bariônica, e a matéria escura se relacionam. Mas, como eu disse, isso é uma visão simplista mesmo. Então, matéria escura se distribui nessa teia aqui, que é feita de vários pequenos halos de matéria escura que vão se juntando conforme o universo vai esfriando. E as galáxias vivem dentro desses halos. Então, se você der um zoom nessa distribuição de matéria escura, você vai encontrar os bárions, que é o que formam as galáxias. E conforme esses... Conforme esses halos de matéria escura vão se juntando, os bárions vão seguindo isso, e a gente tem fusões entre galáxias, que são processos muito interessantes. E nesse vídeo eu estou mostrando algumas simulações de fusões, e de vez em quando o vídeo para a gente ver um objeto real observado que corresponde a essa fase da colisão. Então tem todo tipo de coisas bonitas que aparecem aqui, que são galáxias em interação, e é dessa maneira que você vai formando as galáxias elípticas, que são as mais massivas. A razão física é que você vai perdendo o momento angular ali, e você vai... Você passa de um sistema que é sustentado por rotação para um sistema que é sustentado por dispersão de velocidades, que é o que a gente tem nas galáxias elípticas. Bom, outra coisa interessante sobre a evolução de galáxias é que depende de onde as galáxias estão. Então, como eu falei para vocês, os halos de matéria escura vão guiando para onde os bárions vão, e onde tem mais fusões é onde a gente tem maior massa dos halos de matéria escura. Então a gente vai formando aglomerados de galáxia, onde no centro a gente teve mais fusões, então as galáxias evoluíram mais, são mais massivas, são mais vermelhas, e conforme você vai para a borda, você vai vendo coisas um pouco mais azuis. Então isso aqui, por isso que eu falei, para você ter toda a visão da evolução de galáxias, você tem que entender como que a matéria escura e os bárions estão se relacionando. Então, a visão tradicional que a gente tem de galáxias elípticas, o early types, são dos estágios finais da evolução de galáxias e que são meio que fósseis de uma história que já passou. Mas o que eu estou querendo falar para vocês é que, na verdade, não é uma história que já passou, mas é uma coisa que ainda está acontecendo. Ainda tem muita coisa acontecendo nesses sistemas. E agora a gente vai para a parte chata, que é o meu trabalho. Então, como que eu vou olhar para esses sistemas? O que eu faço é síntese de populações estelares. Então, a base para o que eu faço são esses modelos de populações estelares simples. Populações estelares simples são estrelas que nasceram todas no mesmo dia e todas têm a mesma composição química. Elas vêm da mesma nuvem de gás.
Para obter um espectro dessas populações estelares simples, primeiro eu preciso de uma função de massa inicial, que me diz quantas estrelas de uma dada massa nasceram daquela nuvem. Depois eu tenho um conjunto de isócronas, que vão dizer como essas estrelas de diferente massa evoluem. E uma biblioteca de espectros de estrelas, que eu vou combinar segundo esses dois primeiros ingredientes, para aí obter o que é o espectro de uma população estelar simples. Tendo esses espectros de populações estelares simples, tem duas maneiras que eu posso usar eles, combinar eles, para obter o espectro de uma galáxia. Tem métodos paramétricos em que você assume que a história de formação estelar da galáxia segue um certo padrão, e aí você gera modelos de espectro segundo essas histórias de formação estelar e compara isso com as observações. E o que eu faço em particular são modelos não paramétricos em que você parte do observável e tenta decompor o observável em termos das populações estelares simples e aí reconstruir uma história de formação estelar. A princípio, é muito mais sedutor você olhar para os métodos não paramétricos, mas com um grande poder vem grandes responsabilidades. E você precisa de muito mais vínculos para conseguir aplicar esses métodos aqui de baixo. Então, o que eu trabalho é o Starlight, que é um código que decompõe uma galáxia em termos de uma soma de populações estelares simples, que estão sendo atenuadas por uma certa quantidade de poeira e se movendo de acordo com uma certa cinemática. E o que eu vou fazer é combinar dados do SDSS no óptico e do GALAX no ultravioleta para 137 mil galáxias no universo local. Os dados que eu tenho são os espectros do SDSS, aqui em preto, e esses dois pontos aqui são a fotometria ultravioleta do GALAX. Em azul, é um modelo que eu reconstruí para o espectro dessa galáxia, junto com a fotometria no ultravioleta. E em vermelho é o que a gente obtém ajustando só o espectro óptico. Então, como eu falei, o problema de métodos não paramétricos é que com grande poder vem grande responsabilidade. Então, você tem que tomar muito cuidado para eles para não acontecer overfitting. Porque o que está acontecendo aqui é que tem ali 1% de população jovem que, quando o teu código está olhando só para o óptico, ele não vê isso, ele pensa, que mal tem botar aqui 1% dessa população jovem? Mas ela não está lá realmente. Se você olhar para o ultravioleta, você vai ver que ela não está lá, porque essa linha vermelha foge muito dos dados. E quando você adiciona o ultravioleta, você escapa desse problema. Isso tem implicações particularmente interessantes para galáxias elípticas, que são essas coisas do tipo dessa aqui em cima, certo? Então, olhando aqui para a linha vermelha, você percebe que o meu código sempre coloca, meu não, do meu orientador, né? O código sempre coloca populações jovens aqui que não estão lá de verdade. E colocando esses dois pontinhos aqui, a coisa muda completamente. E quando eu analiso esses dados, eu vejo que aquela população de galáxias que parecem todas iguais, todas manchas vermelhas, quando eu estou olhando só para o óptico, quando eu olho para o ultravioleta também, eu tenho mais ou menos 3 grupos aqui. Então, aqui no eixo Y, eu tenho a cor Far UV menos Near UV. Isso é uma medida da inclinação do espectro no ultravioleta. No eixo X, eu tenho... então, no eixo Y, dá para dizer que isso é quanto ultravioleta tem na galáxia. E no eixo X, é a idade das populações estelares que emitem ultravioleta. Então, esse é um gráfico de quanto ultravioleta contra da onde vem o ultravioleta. E o que eu estou usando para colorir aqui é a cor NUV-R.
que é o que se usa geralmente em diagramas cor-magnitude. Então, aqui na esquerda, eu tenho galáxias que têm ultravioleta vindo de populações estelares jovens. E na direita, aqui embaixo, eu tenho galáxias que têm ultravioleta vindo de populações estelares velhas. É um fenômeno que a gente chama de UV upturn. Vocês devem achar que eu estou inventando palavras, né? Mas o que o UV upturn é isso aqui. Então, eu estou plotando diferentes espectros de populações estelares, e os mais azuis são jovens e os mais vermelhos são velhos. Isso aqui é tudo no ultravioleta. Então, e para diferentes metalicidades. E principalmente aqui nas metalicidades mais altas, metalicidade de composição química, né? E principalmente aqui nessas galáxias que são mais ricas em metais, a gente vê que nas populações mais jovens, elas têm um espectro bem inclinado no ultravioleta. A coisa vai ficando mais plana, até que nas populações bem velhas fica bem inclinado de novo. Isso que é o UV upturn, é que as populações bem velhas acabam tendo mais ultravioleta do que as menos velhas. E olhando para os resultados do Starlight, então dividindo naqueles 3 grupos, as galáxias que têm formação estelar recente, as UV upturn e as outras, a gente vê que nas idades, as galáxias com UV upturn, elas são mais velhas, elas têm um pouquinho menos poeira, a metalicidade é mais ou menos a mesma e elas são um pouquinho mais massivas. Então tem várias coisas ali que apontam para essas galáxias serem sistemas um pouco mais velhos. E conforme esperado, as conformações estelares recentes são um pouco mais jovens. O que é interessante é que, na média, elas não são mais jovens. Na média, se você olhar só para as populações, a idade das populações que estão emitindo no óptico, que é o que está aqui, na média é mais ou menos a mesma coisa, só que se você olhar para as caudas da distribuição, você vê que elas são mais jovens. E elas têm mais poeira e elas têm mais ou menos a mesma massa. Aqui eu estou olhando para quanto eu tenho de linhas de emissão de H-alfa, que é um indicador de quanto gás ionizado tem na galáxia, em função da massa da galáxia para essas 3 classes. E é interessante ver que essa linha em azul aqui, ela está sempre acima das outras. Então quer dizer que essas galáxias que eu estou vendo pelo espectro das populações estelares que têm formação estelar recente também tem mais gás ionizado, o que é bastante razoável. Agora eu vou mostrar o gráfico mais difícil de interpretar e que eu ainda não sei interpretar direito também. Se alguém puder me ajudar, estão convidados a me ajudar. Então, como eu falei antes, para entender evolução de galáxias, a gente tem que entender a relação entre a matéria escura e os bárions. E isso significa olhar para o ambiente das galáxias, olhar para onde elas estão no universo. Se vocês olharem para essa figura que eu já mostrei antes, com um pouco de atenção, vocês vão ver que tem diferentes grupos aqui, diferentes pequenos clusters ali. E o que eu vou fazer agora é olhar para essas galáxias da minha amostra e olhar quais que são centrais nesses grupos aqui, e, em relação a quais são satélites, e também olhar para a massa desses halos de matéria escura. Então, o que eu tenho aqui são esses meus 3 grupos de galáxias. No eixo Y, eu tenho a fração de galáxias que são centrais nos grupos em relação a uma amostra de controle. Então, 1 aqui quer dizer que a probabilidade de elas serem centrais é igual a de controle. Maior que 1, elas têm mais probabilidade de ser centrais. Menor que 1, elas têm menos probabilidade de ser centrais. E no eixo X eu tenho a massa do halo de matéria escura onde essa galáxia vive. Então, a linha azul, que mede as galáxias com formação estelar recente, ela decresce aqui nos halos de matéria escura com mais massa.
Isso quer dizer, basicamente, que nesses halos de baixa massa, você tem formação estelar nas galáxias satélites. Desculpa, isso quer dizer que hoje em dia no universo você só consegue ter formação estelar nas galáxias satélites, enquanto nas galáxias centrais, principalmente para halos de matéria escura mais massivos, você tem menos formação estelar. Então tem menos galáxias com formação estelar que são satélites em halos de alta massa. E isso condiz com o que a gente vê aqui, né? As coisas que estão mais na borda, elas são sempre mais azuis. Falei para vocês que era difícil esse gráfico. E nas galáxias com UV upturn, eu tenho o efeito contrário. Em halos de matéria escura mais massivos, eu tenho uma probabilidade maior dessas galáxias serem centrais. Isso é uma coisa que eu ainda não sei interpretar direito, mas o chute que eu tenho é de que isso está relacionado ao histórico de fusões dessas galáxias. Porque como o UV upturn é das populações bem velhas, para uma galáxia ter essas populações bem velhas, ela tem que ter formado estrelas há muito tempo atrás. Essas galáxias que formaram estrelas há muito tempo atrás são as galáxias que já estavam em halos de matéria escura mais massivos e que engoliram todas as que estavam ao redor. Então, essas galáxias que formaram um monte de estrelas lá atrás na história do universo já engoliram tudo que tinha ao redor, então por isso elas são as centrais dos aglomerados. E esse efeito é maior quando a gente está nos halos de maior massa. Sobrevivi a explicar esse gráfico. Bom, como é que eu estou de tempo, Hélio? Tranquilo? Beleza. Bom, um bônus que eu queria apresentar para vocês é o conceito de galáxias aposentadas. E eu acho interessante essa história porque começa em algo que não tem nada a ver com galáxias elípticas. Então, lá atrás, no começo dos anos 2000, quando saiu o SDSS, que é um grande levantamento de dados de espectros, as pessoas fizeram esse plot aqui. Isso são razões de linhas de emissão que estão medindo da onde vem a ionização do gás nas galáxias. E essa coisa parece meio que uma ave, né, voando, que tem duas asas aqui. Aqui estão galáxias com formação estelar. E aqui são galáxias onde a ionização vem da acreção em torno de um buraco negro central. Mas o que se descobriu com o tempo é que essas galáxias que estão aqui embaixo, na verdade elas podem estar sendo ionizadas por um buraco negro, mas elas também podem estar sendo ionizadas por uma população estelar velha que tem na galáxia. Então as pessoas fizeram esse outro diagrama aqui, que está medindo a largura equivalente de H-alfa. E nesse diagrama aqui, a gente consegue ver que essas galáxias que aparecem como uma mistura de buracos negros e populações velhas, elas ficam bem distintas aqui nesse diagrama. E o que se descobriu mais tarde foi que, na verdade, tem duas populações também nesse tipo de galáxia. Essas galáxias que são velhas e têm alguma ionização, elas também têm dois tipos, né, dependendo de quanta ionização tem. E é assim que a coisa chega nas early types. Então é uma coisa que começou para tentar entender o que era buraco negro e o que não era, e 10 anos depois pode ser usado para estudar as galáxias early type. Então isso aqui é uma figura de um paper do Fábio Herpich, em que ele pegou galáxias elípticas que têm linhas de emissão e que não têm, e somou os espectros de todas, para a gente ter um espectro médio que é de altíssimo sinal ruído. Vocês estão vendo que nessas aqui, que são as que têm linha de emissão, tem essa pontinha a mais aqui? Isso é um trabalho de doutorado inteiro, estudar por que essa população aqui tem essa pontinha. E
eu, como me meto no trabalho dos outros, sempre, peguei essas galáxias aqui do trabalho do Herpes e olhei para como são as populações estelares dessas galáxias no ultravioleta. Então, aqui em cima são as galáxias que têm linha, que são essas aqui de baixo, tá? Desculpa, isso não é didático, mas é que estava de um jeito num paper e do outro em outro. Mas então essas aqui são as galáxias que têm linhas, que são essas aqui de baixo. E eu estou comparando com essas galáxias aqui de baixo, que são as sem linha, que aqui são as de cima. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que as linhas aqui, essas linhas mais azuis, elas estão todas para a esquerda na linha de cima. E isso quer dizer que essas linhas aqui, que são as populações estelares no ultravioleta, elas estão para populações mais jovens nessas galáxias que têm linhas. Então isso é um indicador de que essas linhas ali são de formação estelar recente. Isso é interessante, porque a princípio pode parecer óbvio, né? Que tem uma linha de emissão ali, é formação estelar recente. Mas não é óbvio porque, tendo gás nessas galáxias, esse gás pode estar sendo ionizado por qualquer coisa, inclusive por populações velhas, e foi assim que começou o estudo dessas galáxias, inclusive. Então, é isso que tem de interessante nisso, de novo. E bônus 2, vou mostrar mais um trabalho de outra pessoa, que é a Maria Luísa. Então, o que ela fez foi olhar para uma galáxia lenticular em diferentes comprimentos de onda. Então, ela fez uma decomposição, ajustou um modelo, a morfologia dessa galáxia em diferentes comprimentos de onda, do ultravioleta até o infravermelho. Quero que vocês olhem na coluna aqui, na linha aqui do meio. E aqui nos comprimentos de onda mais do ultravioleta, a gente está vendo que a gente vê mais um disco e o bojo ali. E aqui, no infravermelho, a gente vê uma coisa mais difusa, mais do halo. E isso reflete uma diferença nas populações estelares. E aí, por isso, a gente supõe que teve um evento de formação estelar ou que essa galáxia engoliu uma outra galáxia mais jovem e que essas estrelas formaram esse disco e o bojo. E, inclusive, isso, se a gente for mais especulativo, deixa a gente supor que essa galáxia ela era uma elíptica que engoliu uma galáxia menor e aí se tornou uma lenticular. É assim que se formou o disco da lenticular. E é isso, pessoal. A mensagem que eu tenho para vocês levar para casa é que essas manchas vermelhas podem parecer todas iguais, mas é porque a gente não tem olhos de ultravioleta. Se a gente tivesse olhos de ultravioleta, a gente ia ver muita diversidade nessas galáxias. Muito obrigado. Eu vou passar a lista agora, eu tive que me ausentar um minutinho, e vou passar a lista de presença para vocês ir assinando. E agora eu vou abrir para as perguntas. Então, quem tiver perguntas, por favor. Eu peço desculpa se eu errei a mão aqui, porque eu cometi o gravíssimo erro de ter apresentado isso aqui sem nunca ter vindo na Astronomia ao meio-dia, então eu não sabia direito qual nível fazer. Então acho que algumas partes foi básico demais, outras difícil demais. Muito fácil, Ariel. Muito fácil. Que uma bom, moleza. Muito fácil. Não, obrigado aí pela... Upster, qual aquela característica? Upturn? Upturn. Isso. Então tá, aquela reversão da upturn e esses outros fenômenos possam estar ligados à formação de estrelas de segunda, de terceira geração, que tem um material um pouco mais avançado, vamos dizer assim, e mais massivo? Então, acho que eu estou tentado a transferir essa pergunta para a Paula, que está ali atrás. Terceiriza.
Mas, a princípio, deixa eu dar um chute e depois eu terceirizo, tá? Isso é uma coisa que é bem debatida ainda. Mas se você olhar para esses gráficos aqui, você vê que onde tem mais metais, e metais é tudo que não é hidrogênio e hélio para nós astrônomos, a gente tem mais desse upturn. Então, esses modelos aqui estão me dizendo que estrelas que são mais enriquecidas, elas têm mais desse fenômeno. Agora, isso depende dos modelos. Então, é muito difícil eu dizer que é isso, porque tem vários efeitos que estão envolvidos. Por exemplo, se eu tenho uma população estelar que tem mais binárias, eu tenho esse fenômeno mais forte também. Todo fenômeno que pode deixar o núcleo da estrela exposto vai fazer isso. Você vai ter uma estrela que é um pouco mais velha já, mas que o núcleo está exposto, que é a parte mais quente, e aí você vai ter mais ultravioleta. Tá. Mas isso é uma coisa bem debatida ainda, e isso vai pagar nossos salários por muito tempo ainda. Graças a Deus. Só mais uma duvidazinha, desculpe abusar. Assim, agora, pode ter núcleo de galáxias elípticas, aonde tem a estrela, quer dizer, não sei se é um fenômeno genérico ou não, que ela, o termo que eu usaria de leigo, ela chega no fim, ela não forma mais nada, quer dizer, ela pode caminhar para uma anã branca e acabar ali, ou ainda tem supernova acontecendo nesse tipo de galáxia, ou qual seria uma dispersão probabilística disso aí? Existe um olhar para isso? Bom, no caso de anãs brancas, eu acho que a questão é que o universo ainda não é velho o suficiente para ser assim tão dominado por anãs brancas. A gente precisa esperar alguns bilhões de anos para mais delas se formarem. Mas o que acontece que a gente olha para as galáxias... essa pergunta, na verdade, é bastante difícil. Essas perguntas básicas são as mais difíceis. Mas o que acontece quando a gente olha para as galáxias elípticas e a gente vê elas vermelhas, na verdade o que acontece é que a gente está olhando para as estrelas de mais baixa massa. O que acontece é que formam-se estrelas de diferentes massas, só que as estrelas que são mais azuis, que são mais massivas, elas explodem e vão embora e acabam. E aí a gente está olhando só para o que sobrou, que são as menos massivas, que são as vermelhas. E aí a gente tem que esperar bastante tempo para essas aí virarem anãs brancas. Mas é bastante difícil essa pergunta, na verdade. Perguntas? É para registrar. Bom, parabéns pela apresentação. Esse gráfico morfológico do Hubble, a gente poderia concluir, então, que, fazendo uma analogia para a evolução, ele iria da direita para a esquerda? Isso. Essa é mais fácil. Já estava ficando nervoso aqui. Deixa eu achar o diagrama. Isso. Quando o Hubble olhou para isso, quando ele organizou esse diagrama, ele não estava pensando que galáxias eram coisas que evoluíam. Não tinha nenhuma evidência na época para evolução. Então, isso é uma coisa bem empírica, é uma maneira de organizar as coisas, depois que a gente descobriu. Então, isso aqui é simplesmente uma maneira de olhar para as formas diferentes das galáxias. Era só isso que ele estava olhando, né? Inclusive, eu tenho dúvida se ele tinha dados para saber que as coisas evoluíam. Porque como a gente sabe que as coisas evoluem, é quando a gente olha para as cores, basicamente. A gente vê que essas galáxias aqui, elas são mais azuis nessa parte de fora,
E estrelas azuis são estrelas jovens, onde você ainda tem todas as estrelas, né? As estrelas de alta massa ainda não morreram. E aqui no meio é vermelho. Isso quer dizer que, quando você está olhando ali para o meio, nessa região, as galáxias de alta massa todas já morreram e a gente está vendo só as de baixa massa. Então isso quer dizer que essa população estelar é velha. E eu não sei se o Hubble tinha dados naquela época para saber isso aí tudo. Alguém pode me ajudar nisso aí? Não? Isso, eu acho que ele tava olhando e simplesmente viu que essas coisas aqui são mais redondas e aqui vai abrindo os braços, né? Então essa é a sequência que tem aqui, é desses braços espirais abrindo, né? Você tem aqui as coisas que são só vermelhas, aqui começa a ter braços espirais, esses braços ficam cada vez mais abertos conforme você vem para cá, e aqui embaixo é a mesma coisa que aqui em cima, só que com barra. Essas que estão aqui embaixo, elas têm uma barra além dos braços espirais. Sim, só mais uma dúvida. Então, esse gráfico é um gráfico estático, morfológico. Isso. É só olhar e pensar, isso aqui está nesse grupo. Vários tipos de galáxias. Isso. Mas a gente pode dizer que a evolução é da direita para a esquerda? Tá. Em termos gerais, sim. Tá? Você pode dizer que evolui desse tipo de coisa para esse tipo de coisa, tá? Daqui para cá, você sabe. Agora, por exemplo, o fato dos braços espirais serem mais abertos ou menos abertos, não tem nenhuma evidência para a gente dizer que os braços vão fechando conforme a galáxia vai evoluindo. Isso é uma coisa meio aleatória. E também as barras, a gente tem alguma evidência de que essas barras elas são coisas que vão se formando e se dissipando ao longo do tempo. Então, uma galáxia, agora ela pode ter uma barra agora, daqui a uma certa escala de tempo ela não tem mais a barra, depois ela tem de novo. E outra coisa também que não é nem um pouco claro é essas galáxias aqui do meio, as S0s. Você pode formar essas galáxias a partir dessas aqui, com o disco envelhecendo, por exemplo, alguma coisa assim, o bojo crescendo. E também tem alguns cenários que propõem que essas galáxias aqui vêm dessas aqui, engolindo uma outra galáxia mais jovem. Porque essas aqui, elas são galáxias que têm um disco, mas esse disco é velho. Então, em termos gerais, a gente pode dizer que evolui de coisas azuis para coisas vermelhas, mas a minúcia ali no meio é bem complexa. Então, professor, é da esquerda para a direita ou é da Isso. direita para a esquerda? É da direita para a esquerda aqui. Isso. De azul para vermelho. Exatamente. De azul para vermelho. Isso, de azul para vermelho. Vou dar espaço para a última pergunta. A gente vai ter que encerrar um A pouquinho. última já? Não, o Ariel vai estar aqui ali fora e a gente pode perguntar porque foi marcada outra apresentação posterior, vai ter chamada e a gente vai ter que liberar o espaço. Mas o Ariel vai estar aqui, a gente vai poder continuar conversando ali fora para mais perguntas. Peço desculpa novamente, mas não foi algo que foi previsto por nós. Ariel, obrigado. Da mesma forma que as estrelas, o tamanho dela define a evolução, o fim dela, o tamanho da galáxia também define essa sequência? Ou não? Eu acho que o problema ali aqui é semântica, é como a gente coloca isso. A palavra define é o problema, tá? O tamanho da galáxia, não tanto o tamanho físico, mas o tamanho em massa, ele está relacionado aonde a galáxia está aqui, tá? Mas se define, aí é outra questão. Essas galáxias aqui, em geral, são mais massivas.
Porque como essas galáxias se formam? Tem várias galáxias dessas aqui que vão se juntando, vão se colidindo umas com as outras. Conforme essas colisões acontecem, a gente tem alguns processos físicos que esfriam o gás, fazem esse gás se transformar em estrela. Conforme você esfria o gás, você forma estrelas. Essas estrelas jovens, que são azuis, elas vão morrendo, vão ficando estrelas vermelhas, e ao mesmo tempo, esses discos, eles vão se dissipando. Então, uma coisa que é um disco ordenado, vai virando uma coisa tipo enxame de abelha. Então, você tem esses dois processos, né? As estrelas vão se formando, vão envelhecendo, vão ficando só as estrelas vermelhas, e ao mesmo tempo, o disco vai se misturando e virando esse enxame de abelha, e por isso aqui é uma coisa bonitinha, assim, rotação, e isso aqui é uma bolota, que é justamente por causa do enxame de abelha. E aí, como eu formo essas aqui, juntando um monte dessas aqui, essas de lá são mais massivas, entendeu? E também tem outro efeito que as galáxias que estão mais no centro dos aglomerados, elas estão em regiões em que, lá atrás na história do universo, ocorreram mais fusões. Então, elas também são mais massivas. E elas são mais velhas também. Obrigado. Vamos agradecer o palestrante novamente. Se vocês tiverem mais perguntas, podem capturar o Ariel aqui fora. E a semana que vem, se não me falha a memória, é o último seminário do semestre. Aí depois só no ano que vem. Tá? Mas estaremos aqui esperando vocês. Eu não lembro o título agora do semestre da semana que vem, mas é relacionado a partículas de altas energias também. É isso. Obrigado pela presença.